Alô, alô você, estudante pernambucano, prazer em conhecê-lo. Esse é o EducaPE TV Prepara, um intensivo que vai te preparar para o Enem. E eu sou o professor Marcelo Rocha, mas pode me chamar de Rocha, gente. Nós teremos aqui uma série de aulas, um intensivo prontinho para te deixar craque na hora da prova de Ciências Humanas. E hoje, nessa primeira aula, eu vou trazer um assunto que sempre aparece nas provas, nos vestibulares e, claro, vai estar presente lá no Enem. O tema é climatologia. O que é que eu quero que você faça? Pega teu papel, pega tua caneta, vai fazendo aí um esboço da aula, é muito importante na hora de você revisar o conteúdo quando estiver pertinho lá da prova. Então vamos comigo, a aula é sobre climatologia. E claro, a gente não poderia esquecer, a gente vai tratar aqui de assuntos básicos relativos à climatologia, aquilo que você precisa saber e não pode esquecer na hora da prova. Portanto, você já coloca aí no título da aula, fatores e elementos climáticos. Massa? Então, climatologia é aquele assunto meio que coringa. Porque se você, por exemplo, for entender ali de solo, a natureza como um todo, né, de biomas, de formação do relevo, perceba que o clima é um dos principais agentes de formação e transformação das paisagens. Não é à toa que eu resolvi aqui começar com essa temática aí de geografia física. Você vai notar, quando pegar uma prova ali que conter questões de geografia física, que climatologia, direta ou indiretamente, sempre vai estar presente. Portanto, não vacile e vamos aprender aí o básico, importantíssimo para a tua prova lá do Exame Nacional do Ensino Médio. O primeiro passo que eu queria trazer para vocês aqui é essa definição que muitas vezes traz uma grande confusão. Clima e tempo. Coloca aí na tela. Então, se eu pudesse aí resumir em poucas palavras, o tempo é como se fosse o humor do lugar. Como assim? Imagina quando você acorda ali naquela manhã de domingo, planejando sua praia e aí começa a chover, o tempo está meio nublado, ó, tempo está meio nublado. Então perceba que sempre que eu falar de tempo, a gente até vai consultar ali a meteorologia, né? Sempre nós iremos falar em algo passageiro. O tempo está nublado, está chuvoso, está nevando, dependendo do local onde você estiver. Mas perceba que quando a gente falar de clima, a gente vai falar de características permanentes. É como se fosse a personalidade do lugar. Vamos aqui dar um grande exemplo. Se você mora em Recife, você vai dizer, ó, Recife é uma cidade quente. Sei lá, Araripina é uma cidade quente e seca. Já diferenciei aí uma característica do clima do local. Então, nesse caso, não importa se um dia ou outro você chegar ali no Recife e estiver fazendo um leve friozinho, ela não vai deixar de ser uma cidade quente, porque o clima é. O tempo está. Uma dica aí no seu caderno, você coloca assim, ó, do jeito que está aí no slide. Tempo é humor, clima, personalidade. O clima a gente não consegue, assim, digamos assim, estudar em 1, 2, 3 dias, uma semana. Para a gente estudar mudanças climáticas, a gente precisa aí de algumas décadas, aí, entre 2 e 3 décadas, para a gente, de fato, afirmar se o clima daquele lugar mudou ou não mudou. Já o tempo, perceba aí que de uma semana para outra, ele sempre vai estar variável, porque ele é o estado momentâneo da atmosfera. Anotou? Estado momentâneo da atmosfera. Tempo, clima é como se fosse o comportamento, a sucessão do tempo, né? Então, vários dias e vários dias, o tempo vai se comportar daquele jeito e assim forma-se o clima. A ideia dessa aula é você entender, primeiro, quando eu afirmei ainda há pouco, Recife é uma cidade quente. Perceba que eu posso analisar a pergunta de por que o Recife é quente. Então, por que eu posso comparar aí? Porque Recife tem um clima diferente de Nova York. Vejam que para isso eu vou ter explicações. Porque Recife tem um clima diferente de Garanhuns, a minha linda Garanhuns. Se tiver alguém de Garanhuns aí assistindo essa aula, deixa aí nos comentários. Aliás, toda a região ali do Agreste, do Sertão,
o nosso estado de Pernambuco é lindo. Deixa aí no comentário qual é a tua cidade. Então, a explicação entre diferenças entre Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, ela vai ser explicada através dos fatores climáticos. A gente vai ver na aula de hoje o que são esses fatores climáticos. E a diferença entre esses climas é explicado através dos elementos. Eu trouxe os 3 principais elementos: temperatura, umidade e pressão atmosférica. Veja que a temperatura, por muitos estudiosos, por muita gente aí, é considerado como se fosse o principal elemento climático. Porque ele meio que dá uma cara, né? Uma cara ali àquele lugar. O Recife é quente, a Noruega é fria, Nova York é frio no inverno. Então, a temperatura, de fato, é uma característica muito marcante. Então, a gente percebe numa definição bem simples que a temperatura é o grau de agitação térmica das moléculas. Como assim? Para você não esquecer, quando você está com muito calor, você fica como? Você fica agitado, né? Se mexendo ali, agoniado. Então imagine que os corpos, ao serem aquecidos, as moléculas presentes ali dos átomos, elas vão estar em agitação. Então esse corpo mais quente, as moléculas estão agitadinhas. Você pode até desenhar aí umas moléculas espalhadinhas aí. Diferente quando está frio, você bota um casaquinho e se encolhe ali no cobertor, porque as moléculas estão menos agitadas. Isso aí já nos leva a entender um comportamento. As moléculas menos agitadas, elas vão estar juntinhas. E aí o ar frio, ele é mais denso, mais pesado. Diferente do ar quente, que as moléculas vão estar ali afastadinhas, separadas. O ar quente é mais leve. Então, por isso que o ar quente sobe, o ar frio desce. Então, essa variação de temperatura, que vai ocasionar também uma variação na pressão, é que promove aí a movimentação do ar. A temperatura do planeta, ela pode sofrer variações diárias, por exemplo, entre dia e noite. Aqui, por exemplo, próximo ao litoral, a gente não percebe muito essa variação térmica em virtude da presença do mar. Então, consigo explicar por que nas cidades litorâneas não faz frio à noite. Então, se tiver quente durante o dia, à noite vai baixar ali 2, 3 graus. Mas para você, aluno aí de Pernambuco, que está no sertão, perceba que a variação entre o dia e a noite, ela já é um pouquinho maior, né? Já que você não tem um grande corpo de água para equilibrar a temperatura. Essa variação entre o dia, noite, entre o mês, entre o ano, você pode anotar aí, ela se chama amplitude térmica. Então, se durante o dia a temperatura ficou na casa ali dos 30 graus e à noite baixou para 20, essa diferença de 10 graus é o que a gente chama de amplitude térmica, ou seja, é uma variação. Perceba que quanto mais perto do mar, menor será essa variação. Quanto mais distante do mar, maior será essa variação. A variação térmica também pode ocorrer ali mudanças sazonais, por exemplo, em virtude das estações do ano, né? E ela pode sofrer aí alteração graças a alguns fatores. Entre eles, coloca aí na tela, a latitude, que é a distância de qualquer lugar para a linha do Equador. Você está vendo nessa imagem aí que o Sol ele não consegue atingir todo o planeta com a mesma intensidade. Portanto, as áreas ali próximas ao Equador, que nesse desenho está aparecendo com a linhazinha ali vermelha, elas tendem a ser mais quentes. Então, lá vai uma dica. Quanto menor for a latitude, maiores são as temperaturas. E inversamente proporcional. Quanto maior a latitude, mais distante você fica do Equador, menores serão as temperaturas. Além disso, a temperatura pode variar de acordo com a altitude, proximidade dos oceanos, mas eu vou falar isso já já, beleza? O outro elemento do clima que eu quero trazer para vocês é a umidade, que nada mais é do que a quantidade de vapor de água presente no ar. Perceba que a água, em forma de vapor, é um elemento importantíssimo de composição da atmosfera. E ela é fruto aí da evaporação, sei lá, dos oceanos, dos rios, da evapotranspiração das plantas. Então, esse ciclo da água
é importante porque vai fornecer também essa umidade presente na atmosfera, que é essa camada em que todos esses fenômenos atmosféricos, climáticos acontecem. Inclusive eu vou dar uma dica para você aí. A atmosfera ela é formada por camadas, beleza? Mas para estudar clima, a camada onde acontece praticamente todos os fenômenos meteorológicos e climáticos, ela é conhecida como troposfera. Anotou? Troposfera. É a camada mais próxima da superfície onde acontecem todos esses fenômenos. Chuva, neve, enfim, todos esses. Então a umidade, ela é super importante, inclusive para a nossa saúde, gente. Só quem vive num lugar onde tem ar seco entende o que eu estou falando. O excesso de umidade, ele é importante aí até para a vida, mas o ar seco, ele é um complicador em relação à questão da saúde. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece um limite adequado de umidade do ar. Detalhe que em alguns lugares do Brasil, ali pelo meio do ano, que o inverno é seco, então é uma coisa interessante, né? Na maior parte do Brasil, o inverno é seco, embora a gente associe muitas vezes o inverno à chuva. E aí tem lugares do Brasil que a umidade do ar, ela fica ali na casa dos 15, 12, umidade de deserto, incrivelmente. Então esse é o segundo elemento do clima. O próximo elemento do clima que eu vou trazer para vocês é a pressão atmosférica. Imagine que o ar tem peso, literalmente. E esse peso que o ar exerce sobre a superfície é o que nós chamamos de pressão atmosférica. Agora pense comigo. Se você está no lugar de baixa altitude, ou seja, ali próximo ao nível do mar, não confunde altitude, é uma medida aí em metros em relação ao nível do mar, com o que eu falei anteriormente, latitude. Latitude é uma medida em graus, de qualquer ponto da superfície até a linha do Equador. Então, voltando para a questão da pressão atmosférica, perceba nessa imagem que está aí na tela, coloca a tela cheia para mim aí, que quando você está ali próximo ao nível do mar, essa coluna de ar, ela é mais densa, ela é maior, né? Portanto, quanto menor for a altitude, maior será a pressão atmosférica. Pode voltar aqui para mim. Imagina se você agora mergulhasse ali no mar e fosse afundando na água, um mergulhador. Veja que a pressão ela vai aumentando, porque esse peso, ele obviamente aumenta, né? Já em maiores altitudes, o ar ele é menos denso, portanto você tem uma pressão menor. Isso é interessante porque ajuda na movimentação do vento, das circulações assim, das grandes massas de ar. Tudo isso aí tem relação com a variação da pressão atmosférica. Interessante que na medida que a altitude aumenta, a concentração de gases diminui. Por isso que em altas altitudes, o ar ele é rarefeito. Imagine um jogador de futebol que vai jogar ali, lá em cima na altitude. Veja que o atrito com o ar é menor, ou seja, a bola vai ficar mais rápida, vai ficar meio louca. E a concentração de gases, entre eles o oxigênio, é menor. Então o cara vai correr, fazer aquele esforço e vai faltar fôlego. Já você que vive aí na altitude do nível do mar, você não tem essa preocupação porque você vai ter bastante oxigênio aí. Então, se liga que a pressão atmosférica é um elemento importante. Mas vamos seguir agora para os fatores do clima. Os fatores climáticos, eles são usados para explicar a existência de um clima ou a diferença de um clima para outro. Vamos usar aqui um exemplo. Por que o clima do Recife é diferente do clima de Garanhuns? Vejam que a grande diferença aí, a diferença em altitude, a diferença em umidade e a explicação principal aí é em virtude da altitude. Então você vê, as temperaturas são diferentes, né? Garanhuns consegue alcançar temperaturas que é difícil alcançar no Recife. Mas de fato, o principal fator climático aí é a latitude. Porque, como eu tinha explicado, na medida que você se distancia da linha ali, da região equatorial, o que a gente chama de zona tropical,
na medida que você se distancia, as médias térmicas vão diminuindo, até chegar nas zonas polares, seja ela zona polar ártica, lá no hemisfério norte, ou zona polar antártica no hemisfério sul, onde você tem médias de temperaturas muito baixas ao longo do ano. Lembrando que entre a zona tropical no meio e as zonas polares em cima, nós temos o que nós chamamos de zona temperada. Temperada do norte fica ali entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, no hemisfério norte, e temperada do sul fica no hemisfério sul, ali cortado pelo Trópico de Capricórnio, que inclusive passa no Brasil, gente. Então, uma pequena parte do Brasil está na zona temperada do sul, embora a maior parte do nosso território esteja na zona tropical. Por isso que nós temos temperaturas elevadas aí ao longo do ano. Um outro fator climático, esse é interessante, é a altitude. Interessante que eu vou deixar uma pergunta aqui no ar. Por que as temperaturas nas elevadas altitudes, ou seja, lá em cima da montanha, é mais frio, se lá em cima da montanha está mais perto do sol? Eu não vou responder nessa aula, mas eu quero que você reflita. Por que a temperatura diminui quando aumenta a altitude se a gente está mais perto do sol? Vou dar uma dica. Na verdade, nós não somos aquecidos por radiação, mas sim por irradiação. O calor que sobe da superfície. Eu aconselho você a dar uma pesquisada nisso. A proximidade dos oceanos também é um importante fator climático, porque ele funciona como um moderador térmico, já que a água ela tem um calor específico diferente, ela se aquece lentamente e ela segura o calor, gente. Então, se você vai tomar um banho de piscina ou um banho de mar à noite, num dia foi muito quente ali, você percebe que a água está morninha, enquanto que a temperatura externa ali ela vai estar menor. Então, a água meio que segura este calor e vai liberando gradativamente ao longo da noite, em alguns casos até ao longo de uma estação do ano. Então, é um importante moderador térmico. Lugares perto do mar sofrem efeito da maritimidade, lugares longe do mar sofrem efeito da continentalidade, ou seja, a ausência da maritimidade. Um outro fator climático importante são as correntes oceânicas. Como assim? São grandes massas de água salgada que se deslocam de um lugar para outro, mudando as características do clima, porque ela tem o poder de diminuir a temperatura da atmosfera. Então, as correntes oceânicas, que podem ser correntes frias, inclusive as correntes frias são um dos grandes causadores da formação dos desertos, já que uma corrente fria diminui a evaporação e aí chove menos, e tem também as correntes quentes. Então, é um moderador térmico também super importante. E eu não posso esquecer desse último item, que são as massas de ar, as frentes. Elas têm uma grande influência no clima. As massas de ar são blocos de ar que se deslocam de um lugar para outro. E aí, obviamente, elas vão mudar a característica do local. Imagine que uma massa de ar está soprando de um lugar frio para um lugar quente. O que é que ela vai fazer? Ela vai reduzir as temperaturas. Agora, imagine que uma massa de ar de um lugar quente está chegando num determinado local. O que é que ela vai fazer? Ela vai aumentar a temperatura. Isso funciona também com o local de origem da formação da massa. Imagine que uma massa se formou no oceano. É óbvio que ela vai trazer umidade, ela vai ser carregada de chuva. Já se ela se formou num lugar seco, ela tende a diminuir a umidade. Um grande exemplo que eu quero para finalizar essa aula são os rios voadores da Amazônia. Cara, você nunca ouviu falar disso? Isso é sensacional. Te aconselho depois de dar uma pesquisada sobre isso. A Amazônia, ela funciona como uma espécie de regulador climático do país inteiro, do continente inteiro. Por quê? As águas que evaporam ali no Oceano Atlântico, elas são levadas, se precipitam na Amazônia, e aí chove na Amazônia. As árvores puxam água do subsolo através de suas raízes e devolvem para a atmosfera através da evapotranspiração. E aí essa nuvem carregada com muita água, a ponto de ser comparado com um rio voador, ela vai seguindo ali em direção ao oeste,
Só que ela encontra a Cordilheira dos Andes. Ela não consegue passar com totalidade pela Cordilheira dos Andes e ela vai descendo, levando chuva ali para o centro-oeste, para São Paulo, para o interior ali da região sudeste, evitando inclusive essa área que poderia, se não tivesse isso aí, ser um deserto. Vejam que incrível. Mas eu lhe convido para conhecer um pouquinho mais sobre as paisagens naturais do Brasil, fazendo essa relação entre clima e vegetação. E quando é que vai ser isso? Já já, agora, na próxima aula. Valeu, até já! Um grande abraço!